Olá meninos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a carta argumentativa, dando continuidade ao assunto do gênero carta. Nós já vimos a carta pessoal, nós já vimos a carta do leitor, hoje nós vamos ver a carta argumentativa. Vamos conhecer esse gênero, saber qual a sua função social, qual o objetivo, a sua estrutura, as suas características, tá bom? Inicialmente, nós vamos abordar o conceito desse tipo de texto. A carta argumentativa, ela é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais presentes já em seu nome. Quais são elas? A forma de carta, que também é conhecida como epístola, e a tipologia argumentativa, ou seja, a carta argumentativa, ela é a junção da estrutura da carta com a estrutura da argumentação. Via de regra, esse tipo de texto visa a defender um ponto de vista de um remetente, a pessoa que a escreve, para um destinatário. Por meio dela, os cidadãos podem opinar sobre diversos assuntos, enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. A função básica da carta argumentativa é apresentar e defender o ponto de vista do autor. Então, como todo texto, ela tem uma função, ela tem como objetivo apresentar e defender o ponto de vista do autor. Quanto à estrutura, a estrutura da carta argumentativa é algo que já é comum em diversos tipos de subgêneros, porque a carta argumentativa faz parte do gênero da epístola, não é? E desse gênero nós temos os subgêneros, como a carta aberta, a carta pessoal ou a carta do leitor. Embora na atualidade essa estrutura seja relativizada, a depender do espaço em que é publicada, ainda há uma relativa rigidez quando o gênero é exigido por vestibulares. Nesses casos, na estrutura deve haver, vamos observar, data. Normalmente ela é colocada na primeira linha de uma carta. Identifica-se o local e a data que a carta está sendo escrita. Isso ocorre porque tal gênero é anterior aos avanços tecnológicos que permitiram uma comunicação instantânea no mundo. Dessa forma, era necessário dizer quando e onde o texto estava sendo escrito, a fim de orientar melhor o leitor da carta. Ou seja, foi criada essa estrutura aqui porque, no período antigo, os avanços tecnológicos não nos permitiam essa comunicação instantânea. Então, era necessário saber onde estava a pessoa que estava escrevendo e quando, que data ela escreveu. Isso permanece até hoje? Sim, porque, digamos assim, faz parte da estrutura desse gênero. Esse gênero, a epístola, exige isso, tá bom? Então, é algo que se permanece, digamos assim, é uma estrutura fixa. Faz parte da estrutura da carta, colocar local e data. O vocativo. O destinatário de uma carta costuma apresentar-se logo após a transcrição da data. Ou seja, na segunda linha do texto, coloca-se um vocativo, ou seja, uma referência direta à segunda pessoa do discurso, no caso, a pessoa para quem se escreve, o destinatário. Sempre se lembrando de usar um pronome de tratamento adequado à figura com quem se fala. Por exemplo, caso a carta seja destinada a um reitor ou uma reitora de universidade, é de praxe, é de costume que se escreva na segunda linha do texto, ou seja, eu tenho na primeira linha local e data e na segunda o vocativo. Estou escrevendo aqui para o reitor da universidade. Qual é o pronome de tratamento que eu vou usar? É vossa magnificência. Caso a carta seja para um político ou juiz, disse excelentíssimo senhor juiz tal e tal, excelentíssima senhora juíza. Se for um deputado, excelentíssimo senhor deputado, excelentíssima senhora deputada, e etc. Vamos ver um exemplo aqui? Recife, 13 de maio de 2003. Veja o local
e data, primeira linha. Segunda linha, prezada professora Maria. Observe aqui ó, o termo de tratamento, prezada professora Maria. Perceba que prezada professora Maria é o vocativo dessa carta. É a maneira que eu uso para intercalar, conversar com a pessoa para quem eu estou escrevendo. Corpo do texto. Nesse espaço, localizado abaixo do vocativo, e, portanto, normalmente na terceira linha da carta, há o texto argumentativo em si. É nesse trecho, com a introdução, desenvolvimento e conclusão, que o autor da carta deve apresentar o que levou a escrever tal epístola. Ou seja, como todo e qualquer gênero, a carta ela exige um início, um meio e um fim. Esse início, meio e fim está marcado onde? Dentro do corpo do texto, com a introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. Fechamento ou despedida com assinatura. Saudação. Terminando o corpo do texto, é necessário despedir-se do destinatário com uma saudação cordial, tal qual atenciosamente, ou com todo respeito e admiração, cordialmente, ok? Essas formazinhas, digamos assim, esse meio formal de despedida vai variar de acordo com o grau de aproximação entre o destinatário e o remetente, ok? Se for para alguém próximo, claro que você não vai despedir de uma forma tão formal, não é? Mas se for com alguém já, digamos assim, com quem você não tem uma relação tão próxima, existe sim essa saudação cordial, atenciosamente, cordialmente, com todo respeito e etc. Outro ponto é a assinatura do remetente. Na última linha do texto, logo em seguida da saudação, o autor ou remetente da carta assina seu nome. Exemplo, atenciosamente, eu tenho aqui a saudação final, a despedida, e embaixo, professor João Ferreira da Silva, que é a assinatura, né? A identificação de quem está enviando a carta, a identificação do remetente. Vamos ver aqui algumas características desse gênero. A carta argumentativa apresenta características específicas. Vejam bem, são específicas, que estão relacionadas com seu objetivo de convencimento. Vamos ver algumas? Primeiro, apresentação do assunto da carta e da tese, opinião do autor, sobre o tema logo na introdução da carta. Se eu vou falar sobre um assunto X, esse assunto eu já devo introduzi-lo no primeiro parágrafozinho ali, ou seja, na terceira linha, né, do meu texto. Por quê? Porque primeira linha, data e local, segunda linha é o vocativo, não é? Que é o início, a saudação inicial, e a terceira linha já começa o corpo da carta, que é a introdução. É o momento onde o autor vai expor a sua tese sobre esse assunto. O objetivo é convencer o interlocutor de um ponto de vista sobre um tema. Portanto, a carta argumentativa trabalha com a persuasão. É escrita em primeira pessoa do singular, pois possui um caráter pessoal, visto que o seu objetivo é apresentar um ponto de vista sobre um tema. Primeira pessoa do singular, eu. Então, os verbos são conjugados de acordo com essa pessoa, não é? Apresenta um interlocutor definido. Além disso, essa interlocução deve ser trabalhada ao longo do texto. Esse interlocutor definido, dentro da minha carta, eu tenho que dizer para quem eu estou falando. É para o deputado, é para o professor, é para o diretor. Lá no vocativo não digo senhor deputado, excelentíssimo deputado, senhor diretor, senhor vereador do bairro. Então, assim, eu tenho que deixar claro com quem é feita essa minha interlocução. Tá? E essa interlocução ela deve aparecer também no meio do texto. Ela tem que ser trabalhada. Tá bom? Apresenta argumentos que fundamentam o posicionamento defendido pelo remetente da carta. Eu não disse que a carta argumentativa ela é a junção de carta com a tipologia argumentativa. Então, eu preciso apresentar argumentos que fundamentem o meu pensamento. Ok? E, em geral, ela faz o quê? Apresenta uma reclamação ou uma solicitação sobre determinado assunto.
Temos aqui um exemplo de carta argumentativa para fazermos análise dela e perceber como é a estrutura e a questão das características. Veja, na primeira linha nós temos o quê? Local e data, que obedece à estrutura do gênero carta. Segundo, o vocativo, não é? Que é um pronome de tratamento seguido do nome do destinatário, a pessoa para quem estou escrevendo. Prezado editor. Editor aqui, a pessoa é o destinatário. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Basta sairmos às ruas, a pé ou de carro, num dia de sorte, para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Mas não acredito que esse quadro seja remediável. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho a certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na terceira cidade mais importante do sul do país. Observem. O senhor e eu podemos afirmar. O senhor e eu. Olha aqui a interlocução, não é? O diálogo entre a pessoa que escreve e para quem se escreve. Iniciando aqui o corpo da nossa carta, nós percebemos aqui na introdução, que é o primeiro parágrafo, o ponto de vista defendido pelo autor, que é o quê? Que a situação da violência em Londrina não é algo irremediável. Ele diz o quê? Que se as autoridades seguirem alguns exemplos nacionais, esse problema, o problema da violência em Londrina, pode ser, sim, solucionado. Continuando. Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado no início de 1993 o Grupo Cultural Afro-Reggae. A iniciativa, cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego, tem beneficiado cerca de 750 jovens. Além de Vigário Geral, são atendidos pelos grupos Comunidade da Cidade de Deus, Cantagalo e Parada de Lucas. Observe aqui o desenvolvimento do texto, já marcado por alguns argumentos. O que ele faz? Ele apresenta o exemplo que aconteceu lá em Vigário Geral, que é um projeto que foi criado lá, o Afro-Reg, a fim de quê? A fim de ajudar as pessoas que estão envolvidas com o mundo do tráfico, com o subemprego, ok? Continuando, mas combater somente o narcotráfico e o problema do desemprego não basta, como nos demonstra um paradigma do exterior. Foi muito divulgado pela mídia, inclusive pelo seu jornal, a Folha de Londrina, o projeto de tolerância zero, adotado pela prefeitura nova-iorquina há cerca de 10 anos. Mais uma vez, ele está aqui, defendendo o ponto de vista dele, apresentando exemplos que reforçam aquilo que ele está dizendo. Por meio desse plano, foi descoberto que, além de reprimir os homicídios relacionados ao narcotráfico, intenção inicial, seria mista em combater outros crimes, não tão graves, mas que também tinham relação direta com a incidência de assassinatos. A diminuição do número de casos de furto de veículos, por exemplo, teve repercussão positiva na redução de homicídios. Mais uma vez aqui o autorzinho da carta está fundamentando a sua ideia, mostrando exemplos de como combater a violência. Esses exemplos eles já acontecem em outros lugares do mundo. Acontece lá em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, e acontece também lá em Nova York, não é assim? Convenhamos, senhor editor. Olha aqui, convenhamos, senhor editor. Mais uma vez, a interlocução. Maneira de fazer o quê? De manter, manter esse diálogo entre a pessoa que escreve e para quem se escreve. Faltam vontade e ação políticas. Já não é tempo de as nossas autoridades se espelharem em bons modelos. As iniciativas mencionadas foram somente 2 de várias outras em nosso e em outros países, que poderiam sanar ou pelo menos mitigar o problema da violência em Londrina, que tem assustado a todos. Espero que o senhor publique esta carta como forma de exteriorizar o protesto e as propostas desse leitor,
que, como todos os londrinenses, deseja viver tranquilamente em nossa cidade. Nós vamos aqui ao fecho, o atenciosamente, não é? Que é a saudação final, despedida. E a assinatura, no caso, ele colocou apenas o M inicial. Então, nós observamos que o tempo todo a carta argumentativa ela trabalha as duas formas. Ela obedece à estrutura da epístola. Por quê? Porque ela mantém traços como local e data, vocativo, saudação inicial, saudação final, assinatura. E ela traz traços da tipologia argumentativa, uma tese que se defende, argumentos que comprovem essa tese. Então, a carta argumentativa é isso, gente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Eu aguardo vocês lá na nossa sala de WhatsApp para tirar dúvidas comigo, tá bom? Tchau, beijo, até a próxima e fiquem com Deus.